terceiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o ar e os seres vivos. Lembra que a gente já vem falando sobre o ar, sobre a presença do ar na nossa vida? Que o ar está presente a todo momento, né? Que a gente necessita do ar para sobreviver. Então, quando a gente nasce, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente respira, né? Por quê? Porque se a gente não respirar, a gente não consegue sobreviver. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce não é chorar, é respirar, porque a gente necessita, né, disso para ter a vida, a respiração, né? Então, mesmo antes da gente chorar, né, ou levar um tapinha do médico para que isso aconteça, a gente precisa respirar. Tá? Então, desde que a gente nasce, desde esse momento, tá? O ar, ele já entra nos nossos pulmões e no nosso corpo, tá? Então, a gente consegue desenvolver a vida, tá? Então, a gente necessita do processo de respiração e inspiração para sobreviver. Então, olha só o que diz aqui no nosso livro, né? O movimento de entrada do ar, que é quando entra o ar no nosso corpo, tá? Pelo nosso nariz, né? Então, ele é chamado de inspiração. Então, quando eu faço esse movimento aqui, ó, é chamado de inspiração. E quando eu solto o ar, né, que eu puxei, ele é chamado de expiração. Então, temos essas duas palavrinhas que são muito parecidas, mas que uma puxa o ar e a outra solta o ar. Inspiração, expiração. Inspiração quando entra, expiração quando sai. Então, aqui a gente tem um relato, né? A gente tem uma imagem que relata exatamente o que está acontecendo ali. A menininha puxando o ar para os pulmões, o ar circula dentro do corpo e sai, tá? Então, esse é o momento que a gente faz a respiração. A gente faz isso constantemente, porém a gente não se dá conta. Apenas quando a gente está fazendo esse processo, né, que a gente para refletir. Então, o tempo inteiro nós estamos fazendo isso, mas a gente não se dá conta. Porque se a gente não faz, quer dizer que não estamos respirando. E não tem como a gente viver sem respirar, tá? Então, aqui a gente pode olhar que o principal responsável pela nossa respiração são os pulmões, que ficam aqui, né, na região torácica do nosso peito. Então, na inspiração, o ar entra nos pulmões e o gás oxigênio do ar ele passa por todo o nosso sangue circulando dentro do nosso corpo. Então, o sangue ele leva o ar, né, o oxigênio que tem no ar, para todas as partes do nosso corpo, permitindo então, né, que a gente sobreviva. E ao mesmo tempo, o gás carbônico, que está presente no nosso corpo também, né, passa para os pulmões e sai do nosso corpo na expiração. Então, a gente puxa o gás oxigênio e libera o gás carbônico do nosso sangue, né? Então, o músculo do diafragma, que fica logo abaixo dos nossos pulmões, como a gente pode ver aqui na imagem da menina, né? Ele ajuda nessa movimentação de puxar o gás oxigênio e liberar o gás carbônico. Puxar o gás oxigênio e liberar o gás carbônico. Então, inspiração, expiração, ok? Então, olha só o que diz aqui no Você Sabia, né? O soluço ele é causado por um descompasso. O que é um descompasso, né? É quando a gente faz o movimento de respiração de forma incorreta, tá? O que acontece entre o movimento do diafragma, que é aqui logo abaixo do nosso pulmão, que é a entrada e a saída do ar do nosso corpo. Isso acontece quando, em vez de contrair para a entrada de ar dos pulmões do nosso corpo, né? Esse músculo ele relaxa. Então é como se ele estivesse falhando nesse momento, e quando ele deve relaxar para o ar sair, o músculo ele se prende e aí acontece o soluço, tá? Então a gente faz um movimento de respiração, tá? A gente inspira, o nosso diafragma, quando a gente vai soltar o ar, tá? O que acontece? Ele tranca e a gente libera o ar, mas ele acaba entrando num lugarzinho errado, esse gás carbônico. E aí a gente acaba
causando o soluço, ok? Então, às vezes a gente diz, dá 3 pulinhos, às vezes para de respirar, né? Não tem como, né? Infelizmente, a gente tem que esperar o diafragma ele voltar a trabalhar normalmente para que o soluço pare, ok? Então, assim, né, como nós, os seres vivos, respiramos, os animais e as plantas, né, eles também respiram, os micro-organismos também respiram, né, e todos eles precisam do oxigênio para se manter vivos, né? Então, os seres vivos que se desenvolvem no ambiente terrestre, principalmente ali no solo, né, eles precisam do gás oxigênio da atmosfera, tá? Já os peixes ou outros seres vivos aquáticos, eles absorvem o gás oxigênio que está dissolvido na água. Então, a gente vai entender como que está dissolvido, né, esse gás na água, o gás oxigênio. Então, a gente pode observar aqui, né, o processo de respiração do peixe e da planta, olha só. Então, o peixe, né, ele respira somente pela boca. Por isso que ele nada ali com a boquinha aberta, tá? Então, ele puxa o gás oxigênio da água, que está dissolvido na água, ok? Pelas suas brânquias. Por isso que eles têm uma abertura aqui embaixo. Então, ele puxa o ar e libera pelas brânquias, que são a abertura que tem ali no pescocinho deles, tá? Então, a maior parte dos peixes, elas não têm pulmões. Então, elas respiram o gás oxigênio da água por meio de órgãos chamados... Já as plantas, né, elas fazem a respiração pelas suas folhas, que é chamada de fotossíntese. Então, como que acontece essa fotossíntese? Elas precisam do sol para fazer essa fotossíntese. Então, elas absorvem o gás oxigênio pela folha, por uma folha, e liberam o gás carbônico também pela folha. Então, como a gente pode observar aqui, olha só, ela está absorvendo pelas folhinhas o gás oxigênio e liberando o gás carbônico pela folha. Se a gente pegar um saquinho plástico e colocar em volta de uma florzinha e amarrar, de um dia para o outro, vocês vão observar que ela vai criar um monte de bolinha de água nesse saquinho. Por quê? Porque ela está fazendo o processo de respiração, mas não pode deixar muito tempo esse saquinho. Por quê? Porque as folhinhas, elas podem morrer, né? Porque elas também precisam respirar, assim como a gente. Então, as plantas, elas respiram o tempo inteiro. Na respiração, o gás oxigênio e o gás carbono entram e saem do organismo das plantas, né? Através das folhas, ok? Então, a gente tem sempre que prestar atenção. Quando tem uma setinha de entrada, quer dizer... Opa, aqui embaixo, ó. Quando temos uma setinha de entrada, quer dizer que o gás carbônico está entrando. E quando a gente tem uma setinha de saída, quer dizer que o gás oxigênio está saindo. Então, olha só, o que acontece? A plantinha, ela absorve o gás carbônico, diferente da gente. A gente libera o gás carbônico. E ela libera o gás oxigênio. Então, por isso que a gente precisa das plantinhas, porque a gente precisa do gás oxigênio das plantas, tá? Então, na fotossíntese, a planta ela absorve o gás carbônico e libera o gás oxigênio. Nós, seres humanos, né, a gente absorve o gás oxigênio e libera o gás carbônico. Olha só a diferença entre os seres humanos e as plantas. Então, nas duas próximas páginas, a gente tem uma atividade para responder referente, né, ao processo de respiração do ser humano. Então, aqui a gente consegue ver 2 quadradinhos que são representados o gás nitrogênio, o gás oxigênio e o gás carbônico. Então, vocês devem observar esses dois quadradinhos que tem aqui e responder qual que é a diferença na composição dessas 2 amostras de ar. Então, a gente sabe que o ar é composto por esses 3 elementos, gás nitrogênio, gás oxigênio e gás carbônico, ok? E a gente tem que ver a composição do ar. Só que o gás carbônico ele está presente em maior quantidade e no outro ele está presente em uma quantidade muito menor, tá? Então, observe. Depois, na ele diz assim, ó, qual das 2 amostras corresponde ao ar que entra em nosso corpo na inspiração? Então, será que é o gás nitrogênio? Né? Será que é o gás oxigênio? Será que é o gás carbônico? Então, vocês têm que explicar por que também. Né? Por que essas composições estão presentes? A prof acabou de explicar anteriormente, tá?
Depois ele pergunta, explique o que é a atmosfera e por que ela é tão importante para a manutenção da vida na Terra. Lembra que a prof falou o que é a atmosfera? Lembra? O que é uma atmosfera, pessoal? A gente viu lá na aula anterior, né? Voltem no livrinho, relembrem o que a prof já explicou também ali nas atividades que vocês realizaram. Tem uma página que fala somente sobre isso. Depois observem a imagem ali do mar, tá? Do pescador, do mergulhador que temos ali, né? Que mostra a fotografia dele. E ele diz assim, a fotografia mostra o mergulhador carregando um cilindro de ar comprimido com uma mangueira, a qual leva esse gás até a máscara que ele tem no rosto. Sem esses equipamentos, ele não poderia permanecer muito tempo embaixo d'água. Explique qual é a importância do uso desses equipamentos e a razão de os peixes não precisarem deles. Por que eles não precisam? Porque o processo de respiração dos peixes é diferente do processo de respiração do ser humano. Lembra que a prof explicou como que eles respiram? Lembrando que eles não têm pulmões igual a gente, ok? Para a gente finalizar a atividade, então, observe as duas imagens que a gente tem aqui e digam qual é o processo, né, que eles estão fazendo. Qual que é o processo de inspiração e qual que é o processo de expiração, ok? Vocês devem assinalar. Depois, para a gente finalizar, vocês devem observar qual é o processo da fotossíntese aqui que a nossa florzinha está fazendo. O que é o gás carbônico e o que é o gás oxigênio. Lembrando que o gás oxigênio a plantinha libera e o gás carbônico ela absorve, ok? Então, setinha que entra, gás carbônico, setinha que sai, gás oxigênio. E para a gente finalizar, né, vocês devem destacar o material de apoio. E então, ali ele diz assim, a poluição do ar causa doenças respiratórias. Você sabe que o ar que você respira tem poluentes? Destaque os coletores de poluentes do ar disponíveis no material de apoio e siga as orientações. Então, lá no material de apoio de vocês devem utilizar, né, o materialzinho para a gente realizar a próxima atividade. Olha só o que diz aqui para a gente finalizar. Diz o seguinte, com a ajuda do professor, siga os passos a seguir para realizar a atividade. Destaque os coletores de poluente do ar e amarre um pedaço de barbante em cada um deles. Então, assim, vocês não precisam amarrar, vocês podem deixar aqui mesmo, né, até tirar fotinho para mandar para o prof fazer a correção. Então, depois ele pede para que vocês fixem os dois pedaços em fita dupla face, transparente no espaço branco de cada coletor. Não há necessidade também, tá? Depois ele diz assim, recolha os coletores e analise com uma lupa as partículas que ficaram grudadas na fita adesiva. Então, também não precisa. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar somente uma fita, tá? E vocês vão passar, pode ser na rua, vocês vão passar a fitinha no ar, se vocês conseguem pegar algo no ar, algum tipo de poeirinha, né, ou alguma coisa, ou até mesmo nas mesas, no local, a gente consegue observar que tem poeira, né, ou a gente consegue ver na janela. Então, isso ali são poluentes de ar, são coisas que estão grudadas no ar e a gente consegue observar. E aquilo ali, muitas vezes, a gente respira aquilo, né? Então, ele diz assim, anote os resultados explicando em qual local havia partículas poluentes no ar. Então, se vocês conseguirem observar na janela, nas mesas, nos lugares onde vocês estão essa poeirinha, quer dizer que elas também estão circulando para o ar. Então, vocês não precisam grudar a fita nesse materialzinho aqui, vocês só vão relatar se vocês observaram alguma poeira no ar ou não, se vocês tiverem a fita para passar a fita no ar e ver se conseguiram capturar alguma coisa, ótimo, vocês podem fazer o registro também. Ou se não, somente observem ao redor de vocês se tem algo voando, normalmente perto da janela, quando a gente varre a casa, mãe de vocês, familiar, varre a casa, começa a voar um monte de poeirinha e vocês vão observar esse tipo de poluição que existe no ar, tá certo? Finalizamos a nossa aulinha por aqui então. Beijos, pessoal, até a próxima. Tchau!